Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Professor Lau. O terminal, apesar de ser considerado por muitos como antiquado, é uma ferramenta poderosa para ser aliada de todo programador. Na aula de hoje, vamos aprender alguns comandos básicos de terminal no Windows e no Linux. Vamos lá! Então vamos dar início à nossa aula com os comandos básicos de terminal no Windows. Para isso nós vamos abrir prompt de comando, só digitar prompt de comando no menu iniciar. Outra forma é escrever o nome do executável, que é cmd. Ele vai localizar aqui, se eu clicar aqui ele vai abrir para nós o prompt de comando na pasta do meu usuário. Uma outra forma, uma dica extra é se você tiver com o Windows Explorer aberto e quiser abrir o prompt de comando numa pasta específica, por exemplo aqui nos meus documentos, eu abro a pasta, eu vou aqui na barra de endereço e digito cmd. Ele vai abrir o prompt de comando na pasta que eu queria. Isso é muito útil quando você precisa abrir um prompt de comando numa pasta específica. E é a primeira dica do vídeo de hoje. O primeiro comando que nós vamos aprender é o comando cls, que significa Clear Screen, limpar tela, que quando executado ele limpa o terminal, né? O próximo comando é o comando ver, de version, versão, que mostra a versão do sistema que tu está executando. No caso aqui, apesar de a gente estar no Windows 11, ele ainda mostra como Windows versão 10. Não sei o que a Microsoft fez aí, mas tudo bem. Então, vamos limpar novamente a tela aqui, o CLS. O próximo comando é o comando para mostrar mensagens no terminal. Comando echo, de ecoar. E aqui eu posso mandar por exemplo, olá. E ele mostrou o nosso olá. Aí, muitos podem questionar qual que é a utilidade de mostrar uma mensagem no terminal. Ela serve, por exemplo, para mostrar uma variável do sistema. Por exemplo, echo %username, que significa nome do usuário, né? %, vai mostrar o nome do meu usuário, né? O echo é mais útil em scripts, com arquivos batch no Windows, né? Que você pode escrever vários comandos dentro de um arquivo e fazer executar, mas esse não é o foco do vídeo de hoje, né? Outra utilidade para o comando echo é para escrever em arquivos. Você pode, por exemplo, echo inscreva-se no canal. Aí você coloca o jacarezinho, o símbolo de maior, menor, dependendo do lado que você está olhando. E o nome do arquivo. O nome do arquivo vai ser professor.lau. E aí ele criou um arquivo para nós. E aí, para a gente ver se o arquivo foi criado, nós vamos usar o comando dir, que significa directory, diretório, que lista os arquivos do diretório atual. E a gente vê ali que ali está o nosso arquivo professor.lau. Vamos limpar a tela. Aí o próximo comando é se a gente quiser ver o conteúdo de um arquivo, a gente vai usar o comando type, que significa digitar, né? Então type professor. Aqui uma dica extra, se você quiser que o Windows complete o nome do arquivo para você, você aperta a tecla Tab e ele vai completar o nome do arquivo que tiver. Você pode digitar somente o início e ele completa para ti. Então o comando type está ali, inscreva-se no canal, inclusive fica aí a dica, né? Você pode abrir também no bloco de notas, se você desejar, o arquivo professor.lau. É só digitar Notepad, significa bloco de notas, professor.lau. Aí ele vai ali abrir o bloco de notas, inscreva-se no canal. Muito bem. Próximo comando é criar um diretório. Aí eu uso o comando md, o nome do diretório, lau, e md de make directory, criar diretório. Aí eu vou criar o diretório lau, vamos dar um dir aqui, para ver que a gente tem o arquivo professor.lau.
e tem um diretório lá. Reparem aqui que ele mostra que é um diretório, né? Já vamos falar do ponto e do ponto aqui, que também, de certa forma, são diretórios. Aí vamos ao próximo comando. Vamos primeiro limpar a tela, cls. O próximo comando será o copy, que é copiar. Serve para copiar arquivos de um lado para o outro. Eu vou copiar o arquivo professor.lau para a pasta lau. Aí um arquivo copiado, então ele copiou o arquivo. Ele criou uma cópia do arquivo na pasta lau. Né? Próximo comando é se eu quiser renomear um arquivo, eu uso o comando rename, renomear em inglês, professor.lau para prof.lau, por exemplo. Se eu der um dir aqui, então vamos ver que ele renomeou o arquivo professor.lau para prof.lau. Próximo comando, primeiramente vamos limpar o terminal, é o comando move, que diferente do comando de cópia, ele apaga o arquivo de onde você está movendo, então você não está fazendo uma cópia, você está movendo de um lugar para o outro, então ele basicamente faz uma cópia e apaga o arquivo original, então por isso tem que ter um pouco de cuidado com esse comando. Comando então move prof.lau para a pasta lau. Aí se nós dermos um dir aqui, vamos ver que só tem a pasta lau, o arquivo prof.lau sumiu. Próximo comando é para entrar em diretório, então é o comando cd, change directory, mudar de diretório, para eu entrar dentro da pasta lau. Então cls aqui para limpar o terminal, e vamos dar um dir aqui, e vamos ver que temos os dois arquivos, o prof.lau e o professor.lau, que a gente criou nos passos anteriores. Aí eu posso, por exemplo, ver o conteúdo deles aqui, prof.lau, ali, inscreva-se no canal, type professor.lau, inscreva-se no canal. Muito bem. O próximo comando que nós vamos ver, então, vamos limpar a tela aqui, é se a gente quiser abrir o Windows Explorer na pasta atual, a gente digita Explorer, ponto. Ponto aqui significa o diretório atual, então ele abre a pasta atual, né, que é o documentos, o diretório chamado lau, e aqui tem os nossos dois arquivos. Se você quiser manipular nos arquivos através do Explorer, também é uma opção. O próximo comando que a gente vai aprender é se você tiver o Visual Studio Code instalado na sua máquina, né, o VS Code. Inclusive vou deixar um link no card, na descrição, sobre como instalar. Você pode digitar o comando code, ponto, para abrir o VS Code na pasta atual. Ele vai abrir aqui a pasta atual, vai perguntar se eu confio na pasta documentos. Eu vou dizer que eu confio, sim, eu confio dos autores. E aqui está o nosso arquivo professor.lau, prof.lau e professor.lau. Isso é útil se você precisa abrir o Visual Studio Code em uma pasta específica e está no terminal, né? Vamos fechar aqui. Próximo comando é o comando para apagar arquivos. Então aqui eu posso, é o comando del, de delete, deletar, para apagar arquivos, e o nome do arquivo. Eu vou apagar o arquivo prof.lau. Aí se eu der um dir aqui, só tem o nosso arquivo professor.lau. Aí lembra que eu falei antes do ponto e do ponto? Um ponto significa o diretório atual e 2 pontos significa o diretório anterior. Para que eu estou falando isso? Para dizer o próximo comando, que é o cd, né, change directory, ponto, para mim voltar para o diretório anterior, ou seja, ele vai voltar do diretório lau para o diretório dos meus documentos, cd, ponto. Aí se eu der um dir aqui, tenho ali o nosso diretório lau. Tudo isso por que eu voltei para o diretório anterior? Porque eu quero apagar o diretório lau. Aí eu uso, primeiramente vamos limpar o terminal aqui para ficar mais fácil de ver, o comando rd, remove directory, remover diretório, lau. E aí ele vai me dizer que eu não posso remover porque a pasta não está vazia.
né? No caso aqui, pasta e diretório são sinônimos no caso do Windows, né? Então, para mim apagar um diretório pelo terminal no Windows, tu precisa que ele esteja vazio. Então, vamos entrar aqui novamente no diretório lau, cd lau. Vamos dar um dir. Ela não está vazia realmente, porque tem o diretório... tem o arquivo professor.lau. E vamos supor que tivesse vários arquivos e eu não quisesse deletar um por um, né? Eu posso deletar, né? E usar o comando de Coringa, que é o asterisco, que significa apagar tudo. Muito cuidado com esse comando, independendo da pasta que você estiver, você pode fazer o estrago. Então tome cuidado com esse comando. De qualquer forma, ele vai perguntar se você tem certeza, né? Eu vou dizer que sim. Essa pasta aqui só tem um arquivo mesmo. E aí, se eu der um dir, ficou só as referências de ponto e ponto no diretório atual. Aí eu posso dar um CLS para limpar o terminal. Aí eu posso voltar ao diretório anterior, dar um dir aqui, que tem nossa pasta lau. E agora sim eu vou conseguir remover o diretório rd lau. Vamos dar um dir novamente. Aqui o nosso diretório não existe mais. Muito bem. E o próximo comando que a gente vai aprender aqui seria o cd barra, que vai para a raiz da unidade atual. No caso aqui eu estou na pasta C, Users, Lawrence, Documents. Se eu boto cd barra, ele vai para o nosso disco C, para a raiz do nosso diretório. Se eu der um dir aqui, acabei que tem a pasta usuários, a pasta Windows, e as pastas que tiver no seu computador vão ser mostradas. Vamos dar um clear screen. Próximo comando é se você quiser descobrir o IP da sua máquina pelo terminal, é só digitar o ipconfig, que aí ele mostra aqui o IP e o MAC, no caso o IPv4 e o IPv6. Se você quer que mostre mais informações, você pode usar a versão IP. Isso eu não falei também. Se você apertar para cima, ele vai mostrar os comandos que você executou por último, né? ipconfig -all. Ele vai mostrar mais informações, né? Aqui ele vai mostrar, por exemplo, informações do IP, vai mostrar dados de quando a conexão foi estabelecida e tudo mais. Aqui o nome do host. Aqui inclusive tem enfim, várias informações referentes à placa de rede específica, né? Aqui do caso tem o endereço físico que seria o MAC que eu falei antes, né? Vamos dar um CLS aqui. E o próximo comando vai ser o comando ping, de pingar, que serve para você verificar se um endereço está disponível na rede. Aqui no caso, se eu digitar de novo o ipconfig, posso clicar aqui e digitar ipconfig, em vez de digitar, usar a setinha para cima e para baixo. Eu vou pingar, por exemplo, o meu gateway, que é o 10.0.2.2. Então eu posso botar ping 10.0.2.2. Aí ele vai enviar um pacote na rede e esperar a resposta. Aqui dá para ver que o nosso gateway está funcionando, né? Então isso serve para você saber se um computador na sua rede está funcionando. Da mesma forma, vou dar um CLS para limpar o terminal aqui, você pode ver se um endereço está funcionando. Eu posso pingar, por exemplo, www.google.com e ele vai pingar o endereço do Google. Aqui você lembra que ele demorou um pouquinho mais para responder, né? Porque não é ele está usando a internet para isso, né? E isso serve às vezes para você verificar se a internet está funcionando. Se você consegue pingar o Google, significa que a internet está funcionando. Então é uma maneira de verificar se a internet está funcionando. E um outro comando que pode ser útil, vou dar um CLS para limpar o terminal, é o comando tracert. Tracert, que significa trace route, ou rastrear rota, que ele
além de pingar, ele faz digamos assim, mostra o caminho que ele percorre entre os vários computadores para chegar no endereço que você colocar. Se eu colocar tracer www.google.com, ele vai mostrar aqui que ele vai primeiro acessar a minha rede interna aqui, vai acessar o meu outro roteador, vai acessar alguns IPs para depois finalmente acessar o Google. Então ele levou 9 saltos para chegar no Google. Qual que é a utilidade desse comando? Às vezes você tem um site que não está funcionando ou seu provedor de internet não está funcionando muito bem e você desconfia que talvez seja uma parte da conexão, né? No caso aqui, os 3 primeiros passos eu sei que é a minha rede interna, né? Então, por exemplo, se o seu roteador, se o seu provedor não estiver funcionando, provavelmente no 4º, 5º passo não vai estar funcionando. Então, isso às vezes ajuda quando você vai pedir ajuda para o suporte. Você pode até mandar o print desse comando para o técnico poder te ajudar a responder, a te resolver o problema. E finalmente, o último comando que eu vou explicar aqui para o terminal Windows é o comando exit, que significa sair, que fecha o prompt de comando. E com isso, damos por encerrada a parte dos comandos básicos do terminal no Windows. Dando continuidade à nossa aula, passamos agora à parte de comandos básicos do terminal no Linux. Aqui estaremos utilizando o Ubuntu Linux, uma distribuição muito famosa, baseada em Debian. E os passos aqui podem ser replicados em qualquer distribuição baseada em Debian e até outras distribuições, bastando que se adapte à parte do gestor de pacotes. O primeiro passo então é abrir o terminal. Isso pode ser feito através do menu, no caso do Ubuntu, e ele vai abrir o terminal na minha pasta de usuário. Mas também uma coisa que pode ser útil é você abrir uma pasta específica que você queira. Por exemplo, aqui os meus documentos, eu quero abrir o terminal nessa pasta, eu clico com o direito e abrir no terminal. Nem todas as distribuições têm isso, mas a maioria tem, então isso pode ser útil quando você precisa abrir o terminal numa pasta específica conhecida. O primeiro comando que nós vamos aprender é o comando clear, que é o comando limpar, que limpa o terminal. Aqui nada aconteceu porque o terminal já estava limpo, mas podemos passar para o próximo comando, que é o comando uname, Unix name, que mostra o sistema atual, a versão do sistema atual. Aqui no caso ele mostra só Linux, mas se eu boto o name "-a", de all, de tudo, mostrar todo o nome Unix, ele mostra todo a versão do nosso sistema. Agora sim, se eu digitar o clear, ele vai acontecer alguma coisa, porque tinha coisa no terminal. Próximo comando é o comando echo, ecoar, que serve para mostrar mensagens no terminal. A mensagem eu posso mostrar, por exemplo, um olá, e ele mostrou ali o nosso olá. Aí muitos podem perguntar qual que é a utilidade de se mostrar uma mensagem no terminal. Serve, por exemplo, para mostrar variáveis do sistema, como por exemplo a variável cifrão, para dizer que é uma variável user, vai mostrar o nome do usuário. A utilização do echo é mais em scripts, onde você coloca vários comandos em um arquivo para ser executado automaticamente, mas esse não é o foco do vídeo atual. Outra utilidade para o comando echo é poder escrever num arquivo, então eu posso botar aqui echo, inscreva-se no canal. Eu coloco o jacarezinho, ou maior ou menor, dependendo do lado que você está olhando, e o nome do arquivo. No caso aqui eu quero professor.lau. Aí ele criou um arquivo. Para mim ver se o arquivo foi criado, eu posso usar o comando ls, de list, listar, que mostra os arquivos da pasta atual. Veja que está aí criado o arquivo, professor.lau. Para mim ver o conteúdo de um arquivo, eu posso usar o comando cat, de concatenate, que serve para outras coisas no Linux, mas a principal delas, a mais usual, é mostrar o conteúdo de um arquivo.
Então, o cat para professor.lau tá aí. Inscreva-se no canal, inclusive fica aí a dica. Próximo comando é, eu posso abrir esse arquivo no editor, como o nano, professor. Inclusive aqui uma dica extra, se você começar a digitar o nome do arquivo e apertar a tecla Tab, o Linux completa para você o nome do arquivo. Aqui eu abri o nano, inscreva-se no canal, para mim sair é Ctrl X. Se o nano não estiver disponível, você pode usar o VI, professor.lau. E aqui fica uma piadinha, porque muitos dizem que não vou conseguir sair do VI, né? Mas a dica é 2 pontos, que, exclamação, que isso faz o VI sair sem salvar o arquivo. Muito bem, podemos seguir o vídeo, já que não ficamos presos no VI. Próximo comando é o pwd, print working directory, mostrar o diretório atual, né? Imprimir o diretório atual, que mostra o diretório atual. Eu estou no /home, Laurence, /documentos. Muito bem. Próximo comando é o, vamos limpar a tela para ficar mais fácil, é o mkdir, make directory. Para mim criar um diretório, eu vou criar o diretório lau. Aí se eu der um ls aqui, vai ver que tem o arquivo professor.lau e o diretório lau. E eu posso copiar arquivos com o comando cp de copy, copiar, né? Aqui no caso eu quero copiar o arquivo professor.lau para a pasta lau. Ele copiou o arquivo, criou uma cópia do arquivo e colocou na pasta lau. Se eu quiser renomear arquivos, não existe um comando específico no Linux, então você usa o comando de mover, para mover para o próprio nome, para o próprio lugar que o arquivo está. Então ele move para o mesmo lugar, alterando o nome do arquivo. Então eu uso o comando mv de move, que é utilizado para mover e também para renomear. Professor.lau para, por exemplo, prof.lau. Se eu der um ls, aqui vê que foi criado o prof.lau. E aí, se eu quiser efetivamente mover, eu posso mover ele do diretório atual, prof.lau, para a pasta lau, por exemplo. Aí se eu der um ls, vê que eu não tenho mais arquivos aqui, porque eles foram copiados para a pasta lau. Para mim entrar dentro de um diretório, eu uso o comando cd, de change directory, mudar de diretório, e o nome do diretório, lau. Aqui vemos que eu tenho um arquivo que eu copiei e um arquivo que eu movi, que é o professor.lau e o prof.lau. Se eu der aqui o cat professor.lau, inscreva-se no canal, cat prof.lau, inscreva-se no canal, muito bem. Aí estão os dois arquivos. Se eu quiser abrir o diretório atual no VS Code, eu posso, se ele estiver instalado na sua máquina, inclusive vou deixar um link no card e na descrição sobre como instalar o VS Code. Você pode utilizar o comando code, ponto, onde ponto significa o diretório atual. E ele vai abrir o VS Code na pasta atual. Vai perguntar se eu confio na pasta, vou dizer que eu confio, marcar que eu confio nos autores. E aqui está o nosso arquivo prof.lau, inscreva-se no canal. E professor.lau, inscreva-se no canal. Isso é muito útil se você quiser abrir uma pasta do VS Code, estando dentro do terminal, né? Principalmente para edição de código-fonte. Vamos fechar aqui o VS Code. Vamos dar uma continuada, vamos limpar o terminal, clear. Então temos dois arquivos, eu posso remover um arquivo através do comando rm de remove, remover. Aí eu posso remover o arquivo, por exemplo, prof.lau. Vou dar um ls aqui, verifique que a pasta não existe mais o arquivo prof.lau. Para mim voltar a um diretório, eu utilizo o comando cd também, change directory, só que em vez de o nome do diretório anterior se refere a ponto, ponto. Ponto é o diretório atual, ponto, ponto é o diretório anterior. Então aqui vejo que eu voltei para o
para o diretório documentos. Se eu der um ls aqui, vejo que tem a pasta lau. Se eu quiser remover um diretório, eu uso também o rm, o nome do diretório lau. Só que se eu tentar remover dessa forma, ele vai dizer que não é possível, porque ele é um diretório. Para isso, então, você tem que utilizar o comando lau-r, de recursivo. Para você apagar um diretório, você precisa usar a opção "-r". Tome cuidado com esse comando, que você vai apagar todo o diretório e todos os arquivos. Então veja que aqui eu apaguei o diretório, não existe mais. Se eu quiser ir para o diretório raiz, eu digito cd barra, agora eu estou na raiz do meu sistema, dá um ls aqui, verifica que eu tenho as pastas da instalação do meu sistema Linux. Se eu quiser voltar para a pasta do usuário, é cd til. Aqui no caso eu estou na pasta do meu usuário. Aqui tem eu estava dentro da pasta documentos. Se eu quiser voltar, então eu posso voltar aqui para documentos. cd documentos. Perceba que eu apertei o tab para completar. Eu só digitei doc e apertei tab. E os próximos comandos que vamos aprender, então, é o comando para verificar o IP. No Linux, o comando é o IPA. IP é o nome do protocolo, né? Protocolo IP. E o A é de all, de mostrar todas as interfaces de rede, no caso. Aqui ele vai mostrar aqui as duas interfaces de rede que eu tenho. Aqui está meu IP, aqui tem o broadcast e tudo mais. E se eu quiser verificar se o endereço na rede é atingível, eu posso utilizar um comando ping. Aqui eu posso usar o meu gateway, que é 10.0.2.2 e verifico que ele está respondendo, né? Aqui, diferente do Windows, que ele executa 4 vezes, o comando ping no Linux ele executa indefinidamente. Para você parar a execução, você tem que apertar Ctrl C. Ctrl C é o mesmo do copiar, que aqui no caso seria Ctrl cancelar, para você sair da execução. Aqui diz que eu transmiti 16 pacotes, recebi 16, está funcionando. Está funcionando, no caso, o IP que eu queria. Eu posso também utilizar para pingar um site da internet, por exemplo, www.google.com. Aqui ele está respondendo, ele demora um pouquinho mais, porque é um site na internet. Para sair eu tenho que apertar o Ctrl C. Bem. E o próximo comando que nós vamos aprender é o comando trace out, que é para rastrear a rota. Aí a gente verifica que o comando não existe, não está instalado esse aplicativo. Para isso nós vamos instalá-lo. Aqui vai variar conforme a sua distribuição. Distribuições baseadas no Debian, como é o caso do Ubuntu, vamos usar o apt. Para isso, Advanced Packet Tool, ferramenta de pacotes avançado, que é o que serve para instalar aplicativos via terminal. Aqui vem os comandos mais utilizados: list, search, show, install, etc. Dá para ler a documentação. Vamos dar um clear aqui. E aí, para mim poder atualizar o repositório atual, porque para poder carregar eu preciso atualizar o repositório atual de onde busca os arquivos. Então eu digito apt update. Aí ele vai dizer que não é possível, porque é preciso ser um usuário administrador para poder executar. E aí vem um próximo comando, que é o sudo, que significa super user do, fazer com super usuário, fazer como administrador, apt update, ele vai pedir a senha do teu usuário, se for administrador, e aí ele vai lá e vai atualizar o teu sistema, no caso o repositório de onde vai baixar os arquivos.
Aqui está dizendo que tem 10 pacotes para serem atualizados. Para mim atualizar, eu utilizo o comando sudo pt upgrade. Ele vai dizer que ele vai atualizar algumas bibliotecas. Aqui, se eu quero continuar, vou botar aqui sim. Aí ele vai atualizar todas as bibliotecas que são necessárias, os programas, etc. Isso vai depender de quanto na velocidade da sua internet e de quantos programas precisam ser atualizados. Aqui já atualizou, vamos dar um clear. E se eu não soubesse, aqui no caso eu sei que o nome do programa é traceroute, mas vamos supor que eu não soubesse, eu quisesse procurar por ele, posso usar sudo apt search, procurar traceroute. Aí ele vai me mostrar todos os programas que são identificados como traceroute. E o que a gente quer é esse aqui mesmo, se chama traceroute mesmo. E para a gente instalar, vamos dar um clear aqui, é o comando sudo apt install de instalar traceroute. Ele vai instalar aqui. Perceba que com um comando eu fiz a instalação. E agora sim, dá um clear mais uma vez, eu posso utilizar traceroute para rastrear os saldos para atingir um endereço na internet. Por exemplo, www.google.com. Aqui perceba que ele atingiu rapidamente e mostrou todos os IPs que ele precisou para atingir lá. E isso é um comando muito útil, assim como eu falei na parte do Windows, para você poder rastrear em qual parte da sua conexão um acesso a um site está falhando. Isso serve quando, por exemplo, a sua internet está instável, não acessa um site específico. Você pode enviar o print para o técnico que está te ajudando a resolver, porque aqui no caso deu sucesso, mas se tivesse dado algum problema ele mostraria, né? Ele pode servir para você mostrar para o técnico, inclusive, que você tem um pouco mais de conhecimento, que você sabe que não é que a internet não está funcionando, ela pode ter, aqui no caso eu sei que os 3 primeiros passos são da minha rede local e depois ela entra na internet. Então, por exemplo, pode ser que seja no 4º, no 5º passo que tem um problema, daí pode ser o teu provedor local ou pode ser um servidor no meio do caminho, enfim. Esse ele mostra toda a rota que, no caso, ele precisa de 9 passos para chegar até o Google, né? Ele passa por 9 computadores, pelo menos. No caso, não são necessariamente computadores, mas enfim, ele passa por 9 IPs, né? E o último comando que a gente vai aprender é o comando exit, que significa sair, que fecha o terminal. E com isso, damos por encerrado a parte de comandos básicos do terminal Linux no Ubuntu Linux. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigado e até a próxima!